Existe uma mentira que é propagada dentro das universidades pelo mundo. Uma mentira que diz que o cristianismo era contra o conhecimento, que a Idade Média foi uma era de escuridão causada pela religião, que a humanidade só começou a aprender de verdade quando se libertou da fé. Só que tem um problema com essa história. As universidades, as mesmas instituições onde essa narrativa é ensinada até hoje, foram inventadas por cristãos. Harvard, Oxford, Cambridge, Paris, Bolonha, todas nasceram dentro da tradição cristã. Todas foram construídas por pessoas que acreditavam que buscar o conhecimento era uma obrigação sagrada. E a história de como isso aconteceu é muito mais fascinante do que qualquer coisa que eles ensinam nessas universidades hoje. Para entender como a universidade nasceu, nós precisamos recuar ao ano 476 depois de Cristo. O Império Romano desmoronou, ruiu. As grandes bibliotecas foram destruídas, os livros queimados. Séculos de filosofia grega, medicina romana, matemática e astronomia estão prestes a desaparecer para sempre. E então algo silencioso acontece. Monges cristãos começam a copiar livros à mão, página por página, em mosteiros espalhados por toda a Europa. E por quê? Porque a regra de São Bento, escrita por volta de 530 depois de Cristo, tornava a leitura e o estudo parte obrigatória da vida monástica. Durante esses quase 500 anos, os mosteiros cristãos foram o único sistema organizado de preservação do conhecimento no Ocidente. Sem eles, Aristóteles não existiria em língua europeia. Euclides teria desaparecido. A geometria que sustenta toda a arquitetura moderna teria se perdido para sempre. A Idade das Trevas não foi causada pelos cristãos, foi sobrevivida por eles. Dos mosteiros nasceram as escolas catedrais, e das escolas catedrais nasceu algo que o mundo nunca havia visto antes. Por volta do ano 800, um monge inglês chamado Alcuino de York foi chamado pelo imperador Carlos Magno para criar o primeiro currículo educacional unificado da Europa. Alcuino definiu o que toda escola do império deveria ensinar: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia. As chamadas 7 artes liberais. Esse currículo, acredite, ainda está em essência na base da educação ocidental até os dias de hoje. Mas a universidade de verdade, o lugar onde alguém poderia dedicar anos ao estudo aprofundado de uma disciplina para receber um título reconhecido em toda a Europa, essa ideia só viria no século XI. Em 1088, em Bolonha, na Itália, um grupo de estudantes se organiza para estudar direito romano e direito canônico. Eles irão formar o que em latim chamavam de universitas, uma associação com personalidade jurídica. Em 1158, o imperador Frederico Barbarossa garantiu proteção imperial a esses estudantes. O primeiro documento da história a reconhecer os direitos de uma comunidade acadêmica. Foi o embrião jurídico da universidade moderna. A Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo em funcionamento contínuo até hoje, nasceu e cresceu dentro do ecossistema educacional cristão medieval. E o que se seguiu foi uma explosão. Paris, a escola catedral ligada a Notre Dame, se transforma na Universidade de Paris, com carta papal por volta de 1200. Oxford, Cambridge, Salamanca, Praga, Heidelberg, todas as grandes universidades medievais cresceram dentro da tradição cristã. Todas receberam proteção eclesiástica. Todas tinham a teologia no centro do currículo. Não porque ignoravam outras áreas, mas porque acreditavam que todo conhecimento verdadeiro converge para a mesma fonte. Tomás de Aquino ensinava em Paris.
Roger Bacon, um frade franciscano, foi um dos primeiros pensadores da história a propor a observação sistemática da natureza como método de entender o mundo. Eram homens de fé e eram os maiores intelectuais do mundo naquele momento. Então chegou 1517 e aí tudo mudou. Martinho Lutero pregou suas 95 teses. A reforma protestante começava e com ela veio uma consequência que poucos perceberam. Lutero dizia que todo cristão deveria poder ler a Bíblia por si mesmo. Não só os padres, mas todo mundo, cada pessoa. Essa simples exigência desencadeou a maior campanha de alfabetização da história da Europa. Em 1524, Lutero escreveu uma carta histórica aos prefeitos de todas as cidades da Alemanha, exigindo educação para todas as crianças. Meninos e meninas, filhos de camponeses e de nobres, sem exceção. O bem-estar de uma cidade não consiste em acumular tesouros, construir muralhas ou fabricar armas. O maior bem de uma cidade está em ter cidadãos instruídos, sábios e bem educados. A ideia de educação pública universal que hoje consideramos óbvia foi proposta por um monge agostiniano, Martinho Lutero, numa carta do século XVI. Calvino foi muito mais além. Em 1559, em Genebra, ele fundava a Academia de Genebra, com currículo completo, combinando teologia, filosofia, ciências naturais e línguas clássicas. Essa academia é hoje a Universidade de Genebra, uma das mais respeitadas da Europa, mas foi na América que o impacto protestante ficou mais evidente. Em 1636, os colonos puritanos tinham chegado à Nova Inglaterra há apenas 16 anos. Estavam construindo casas, plantando comida, sobrevivendo ao inverno e fundaram uma universidade. Mas por que fundar uma universidade? O documento de fundação diz exatamente isso. Eles temiam deixar para as igrejas um ministério sem instrução, quando seus pastores presentes repousassem ao pó. Ali nascia uma das maiores universidades do mundo, Harvard, nomeada em homenagem ao reverendo John Harvard, um pastor puritano que deixou metade de sua herança e toda a sua biblioteca para a instituição. A Universidade de Yale foi fundada em 1701 por ministros congregacionais. Já a Universidade de Princeton, em 1746, por ministros presbiterianos. E aqui há algo muito importante que vale a pena parar para pensar. O lema original da Universidade de Harvard era verdade para Cristo e sua igreja. Com o tempo, o lema foi sendo encurtado. Primeiro, para a verdade para Cristo e para a igreja. Hoje, apenas a palavra verdade permanece sem o contexto que a criou. As mesmas universidades que hoje muitas vezes ensinam que a religião atrapalha o pensamento crítico foram fundadas por cristãos que acreditavam que o pensamento crítico era um ato de obediência a Deus. O argumento que é usado contra a fé foi construído dentro dos edifícios que a fé construiu. Agora pense no que uniu esses dois mundos, monges medievais e puritanos americanos, Tomás de Aquino e Martinho Lutero. As universidades de Bolonha e Harvard estavam separadas por séculos e oceanos, mas tinham uma convicção compartilhada, que a verdade existe, que pode ser conhecida e buscá-la é uma obrigação sagrada. Os católicos diziam: razão e fé se completam, todo conhecimento converge para Deus. Protestantes diziam: todo crente deve ser capaz de ler, pensar e entender por si mesmo diante das Escrituras. Dois ramos do mesmo tronco, e juntos eles construíram o maior sistema educacional da história humana. Em Provérbios capítulo 4, verso 7, Salomão diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria,
Eles levaram esse versículo tão a sério que mudaram para sempre a história da educação humana. E o mundo que eles construíram ainda está de pé.